Acontece no próximo dia 23 mais uma edição do Campeonato Slam, Campeonato de Poesia Falada. E para falar sobre o evento, a gente está aqui com a Érica Paiva, que é uma das organizadoras do Slam Pé Vermelho. Seja bem-vinda, Érica. Obrigada, Mari. É um prazer sempre estar aqui. Para começar, eu queria que você explicasse para o pessoal o que é o Slam e quem é o Slam Pé Vermelho. O Slam, ele é um campeonato de poesia falada que acontece em vários países do mundo. A gente tem, inclusive, copas internacionais de Slam. E nesse campeonato, os poetas apresentam poemas autorais, poemas que eles mesmos escreveram, num tempo máximo de 3 minutos para cada poema, sem o uso de objeto cênico ou adereço, música de fundo. Então é uma poética do corpo, da voz e da palavra exclusivamente. E aí nesse campeonato a gente tem fases, né? Realizamos fases mensais do Slam Pé Vermelho. Cada edição sai um campeão, uma campeã, um campeém. E aí no final do nosso circuito, né, do ano, a gente faz uma final com todos os campeões mensais. Dessa final sai um representante do Slam Pé Vermelho para competir na etapa seguinte, que é o estadual, o Slam Paraná. Do Slam Paraná também sai um campeão que representa o estado no Slam Brasil, e do Slam Brasil vão para as copas internacionais. E quem que pode participar do campeonato? Qualquer pessoa, Mari, qualquer pessoa que escreva, não precisa ser necessariamente poesia. Às vezes ela tem um texto livre, que não é em versos, que é um texto, assim, um rascunho do final do caderno, né? Qualquer coisa que ela escreva, a ideia é que o poema seja autoral. Eu não posso apresentar um poema de outra pessoa na competição do Slam. Para isso a gente cria momentos de microfone aberto ao público, em que ele pode levar qualquer texto, que pode ser de outra pessoa também, de um autor, uma autora, um autor que ele goste. Mas precisa ser poemas autorais. A gente pede que tenha no mínimo 3 poemas autorais, 3 textos. Se a pessoa quiser improvisar no momento, ela também pode improvisar. O Slam ele é muito aberto. E o tempo máximo de 3 minutos para cada. Então nós temos 3 rodadas no Slam. Em cada rodada, o poeta que vai passando de fase, né, passando de rodadas, classificando, ele apresenta um poema novo. Por isso a gente pede, no mínimo, 3 poemas autorais. Precisa ser paranaense para participar do Pé Vermelho, pro Campeonato Maringaense? Não, não precisa. Pode Se a ser pessoa de fora. estiver circulando por Maringá e quiser colar no Slam, inclusive a gente tem um movimento no Brasil de que quando nós, né, que participamos de comunidades de Slam, vamos a outras cidades, a gente sempre procura um Slam da cidade para ir conhecer, para ver o que os poetas estão dizendo. Eu falo sempre que se você quer conhecer uma cidade e os problemas dela a fundo, vai em um Slam ouvir o que os poetas estão dizendo. Isso que eu ia querer saber também, qual que é a importância do Campeonato de Poesia Falada para a cena cultural maringaense? Bom, eu acho que o Slam ele faz 6 anos agora, né? A gente queria muito que surgissem outras comunidades de Slam também, em Maringá. Até porque nós que organizamos o Slam não podemos competir, a gente gostaria de competir. Então, precisamos de outras comunidades, galera. Se vocês quiserem criar, venham conversar com a gente, que nós mostramos todo o nosso percurso, como organizar uma comunidade. Eu acho que a importância é que a gente nunca teve um espaço, né? Nunca nesse cenário de 10 anos que eu trabalho com a cultura, em que mensalmente a gente sempre tem um espaço para mostrar as nossas produções literárias. E aí pelo viés da oralidade, porque às vezes a literatura ela fica muito presa nessa ideia de publicação, nessa ideia de livro, do produto livro, que não é acessível para muitas pessoas. A publicação ela tem um custo muito alto, os nossos poetas não conseguem acessar. Por isso a gente trabalha também com as publicações independentes, os zines, a autopublicação e tudo mais. Mas eu acho que o critério, assim, critério não, mas o fundamental de ter esse espaço é que a gente pode divulgar o nosso trabalho. A gente sempre tem um momento, né, mensalmente, um lugar que está aberto a nos acolher, seja sobre qual tema for o nosso texto, e que a gente consegue formar uma comunidade poética mesmo. Eu consigo né, conhecer sobre o que você, Mari, por exemplo, escreve, sobre o que outros poetas escrevem, quais são os assuntos, quais são os temas, as formas de trabalho com a linguagem e tudo mais. Você é organizadora do Slam Pé Vermelho, portanto não pode competir. Você competia em alguns outros? Como que isso chegou até você?
Como o slam chegou até a minha vida? Uhum. Pela internet. Pela YouTube. internet. Você nunca chegou a ver um presencial antes de criar? Antes de criar, não. Mas a gente fez um projeto de formação, que foi o Batalha de Poesia, em 2018. E aí nós trouxemos slammers de São Paulo, que é o lugar onde mais existem comunidades. Então os poetas conseguem competir todos os dias do mês, se eles quiserem, fazendo o circuito de slams da cidade de São Paulo. Trouxemos 2 poetas para Maringá e eles ministraram oficinas com a gente e mostraram mesmo o que é o slam na prática, como se organiza, quais são as regras e tudo mais. Mas lógico, depois que a gente começou a nossa comunidade, é o que eu disse para você. Sempre que nós vamos a outra cidade, a gente procura um slam para ir. E para quem quiser participar essa semana, no próximo domingo já, precisa se inscrever? Até quando pode se inscrever? Como funciona? As inscrições são feitas na hora do evento. Então nós estamos... Essa edição ela vai ser realizada aqui próximo, né, da UEM, aqui na Vila Olímpica, embaixo do restaurante popular. Então é um lugar com sombra. Não se preocupem com o calor, com o sol. A gente vai estar bem protegido. E o slam começa às 4 horas em ponto. Como a gente está em um espaço público, nós somos bem pontuais. Então a gente pede para a galera também vir antes, né? Ser pontual. A partir das 3h30, a gente abre as inscrições para o campeonato e para o microfone aberto. Às 4 horas a gente inicia o slam com o microfone aberto, né? E às 4h15 a gente começa a competição de fato. Então, as inscrições são feitas na hora. O poeta chega lá, nos procura, a gente tá de uniforme, né, de camiseta do slam, e faz a sua inscrição na hora. Nada antecipado, tudo na hora. E para quem quiser só assistir, então é só chegar às 4 horas? Só chegar às 4 horas. A gente tem algumas cadeiras, mas tem que chegar cedo para conseguir uma delas. Então a gente fala pra galera, leve a sua cadeira de praia, leve a sua canga para você colocar ali no chão, sentar, o seu cooler, aguinha gelada e vem curtir uma tarde de poesia com a gente. Só chegar. Tudo gratuito e livre para todos os públicos? Tudo gratuito, classificação indicativa completamente livre. Podem levar as crianças também para curtir uma tarde de domingo gostosa. Então você que se interessou, você que quer expor, você que quer competir, você que quer ir para o microfone aberto, ou para você que quer só prestigiar, vamos lá as informações, rapidinho para a galera já anotar. Dia 23 de março, neste domingo, às 4 horas da tarde, na Vila Olímpica, embaixo do restaurante popular. Ela já falou tudo. Já falou tudo prontinho. Então você que quer prestigiar, você que quer competir, você que quer participar do microfone aberto, campeonato do Slam Pé Vermelho. E só para deixar claro, onde que as pessoas podem acompanhar mais sobre? Vocês podem seguir a gente nas redes sociais, @Slam Pé Vermelho. Slam se escreve SLAM, Pé Vermelho. Então a gente também tem muitos conteúdos no YouTube, mesma coisa, Slam Pé Vermelho, alguns vídeos de poetas, oficinas, muito material. Perfeito, então. Nesse domingo, 23 de março, mais um campeonato de Slam Pé Vermelho. Muito obrigada, Érica, pela sua participação. Obrigada, Mari. Prazer. E você continua com a nossa programação. Mari Parma para o UEM FM.